Olá, minha galera irada do meu coração, vamos a mais uma aula especial para você. Na aula de hoje, demografia, um assunto sempre relevante aí nas provas do Enem, dos vestibulares, dos concursos, você tem que estar atento. Então, a demografia é a parte da geografia que estuda a população. Então, demo de população, né, grafia do estudo, então o estudo da população. E esse estudo ele é feito, realizado, principalmente através de uma pesquisa que é denominada censo, o censo demográfico. Esse censo demográfico, ele levanta dados, então ele vai primeiro quantificar alguns dados, para depois qualificar esses dados e aí, obviamente, o governo, né, fazer alguns investimentos, algumas melhorias, baseando nesses dados que eles vão qualificar. Esse censo demográfico ele é realizado a cada 10 anos. Então, o nosso próximo censo, 2020. Sim, no ano que vem, teremos aí o nosso próximo censo demográfico. O primeiro censo realizado no Brasil, a galera foi lá no século XIX, em 1872. Para você ter uma ideia, né, os dados, claro, que eles eram bem mais superficiais, principalmente na contagem da população, né, o sexo masculino e feminino, então não tínhamos assim grandes levantamentos. Mas a população brasileira, lá no primeiro censo, ela tinha aproximadamente 10 milhões de brasileiros. Vamos pegar aqui, eu botei aqui para vocês outros dois censos para você ver a evolução da população brasileira. Então nós temos lá em 1970, né, nós temos 90 milhões. Isso virou até uma música da Copa. 90 milhões em ações, pra frente Brasil, salve a seleção. Então 70, 90 milhões. Em 2010, aproximadamente 200 milhões. Então você percebe que de 1870 a 1970, em 100 anos, sai de 10 para 90. Depois, de 70 para 2010, em 40 anos, de 90 para 200. E a população brasileira ela continua crescendo e vai continuar crescendo. E aí vem uma dúvida na sua cabecinha. Você pensa assim, poxa Marcelo, mas o número de filhos lá, né, que era 6, depois caiu para 4, né, foi caindo. E hoje nós temos menos do que 2 filhos por mulher. E como é que a população brasileira ela continua crescendo? Aí você está atento, né, a uma questão. Então, essas pessoas que são adultas, né, continuam tendo filho. Hoje, né, essa população agora que vai começar a ter filho tem na faixa de 2, menos do que 2. Então esses aqui, a preocupação é que a população brasileira não está havendo a reposição, ela está ficando cada vez mais velha. E pela previsão, até 2050 nós iremos crescer. Depois vai haver, claro, uma estabilidade, vai começar a diminuir. A previsão ainda em 2100 é a gente ter menos de 200 milhões, na faixa de 180. Então a gente tem que estar atento que o país, a população brasileira está envelhecendo, que é característico aí de países desenvolvidos, países ricos, que fazem todo um controle, né? Tiveram seu controle na transição, vou explicar para você, da demografia, e a população assim, claro, que ela foi se estabilizando e hoje nós temos um aumento gradativo da expectativa de vida. Então, essa aqui é a base para você entender a questão do censo e a evolução do Brasil. O Brasil recentemente, neste ano, 2019, foi ultrapassado pelo Paquistão e vai ser ultrapassado por muitos outros países. E o Brasil, ele é um país populoso ou é um país povoado? Muito bem. O Brasil ele é um país populoso. Populoso é um país que tem uma grande população absoluta, o total de habitantes. O Brasil não é um país povoado. Povoado é o termo que se usa para um país que tem uma grande população relativa. Relativa ao quê? Relativo à área. Você tem que fazer, claro, o cálculo para a densidade demográfica. Você vai fazer o quê, Marcelo? Pegar os habitantes, dividir pela área e vai dar a densidade. O Brasil, você fazendo ali, dá um pouco superior a 20 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é uma densidade baixa. Sendo assim, o Brasil não é povoado. O que explica isso? O Brasil é um país continental com 8,5 milhões de quilômetros quadrados de território de área. Aí, nós temos alguns conceitos básicos que podem aparecer na sua prova. Você aqui no Geografia Irada vai estar atento. Primeiro, a fecundidade. Fecundidade e natalidade é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Elas têm relação. A fecundidade é uma média do número de filhos que
que uma mulher pode ter. Então eles pegam uma faixa etária, geralmente lá, né, alguns de 15 até 49 anos, já vi em termos falando de 14 até 49 anos, mais ou menos em média, tá? Esses dois números aqui de 15 também já vi em livros, mas essa é a média, né, de que uma mulher tem de filhos. Certamente você percebe que antes e também depois pode haver, mas essa aqui, né, essa faixa etária, eles vão pegar para fazer uma média na taxa de fecundidade. Já a natalidade sim, existe uma fórmula que é o número de nascimentos que eu tive naquela região, naquela cidade, né, aquele município, naquele estado, no país. E aí eles vão multiplicar isso por 1000 e vão dividir isso pelo total de habitantes. E aí aqui vamos chegar na taxa de natalidade desse país, vendo quantos por cento ali teve uma evolução dessa população, dessa natalidade. A mortalidade é quase igual, só que eu pego números de mortos e faço a conta. E aí vou ter a taxa de mortalidade, que é diferente da mortalidade infantil. A mortalidade infantil, Marcelo, são crianças? Não é bem assim. Tem que ser menor, essa criança, né, esse número tem que ser menor, tá, do que 1 ano de idade. Então, se tiver menos de 1 ano de idade, aí sim é a mortalidade infantil, porque nós temos ali, né, aqui envolve, se ela morreu antes de 1 ano, nós temos outros quesitos, pode ser relacionado à saúde, saneamento básico, né, que podem ter afetado nessa mortalidade infantil. Então aqui, né, nós temos essa conta para chegar lá no número de crianças, né, que morreram antes de completar 1 ano, entra na mortalidade. Passou de 1 ano, vai para a mortalidade normal. Crescimento vegetativo, né? Tem gente que confunde, Marcelo, é o crescimento das plantinhas? Não. Crescimento vegetativo, também chamado de crescimento natural. Nos vestibulares, eles usam mais o vegetativo, que eu sempre falo para você que vestibular é para reprovar, não para aprovar. Então, vegetativo, as pessoas às vezes se associam a uma planta. Nada a ver. O crescimento vegetativo é a diferença da taxa de natalidade para a taxa de mortalidade. Isso vai dar o CV, que é o crescimento vegetativo. Então, por exemplo, no Brasil, o crescimento vegetativo vem diminuindo. A natalidade e a mortalidade no Brasil estão diminuindo, obviamente vão impactar também no crescimento vegetativo. Então, nós temos países hoje do mundo que têm um crescimento vegetativo negativo, né? Ou seja, morre mais gente do que nasce. Isso é muito negativo para a economia, para a reposição, né, da oferta da mão de obra, do mercado consumidor desse país. Que também isso aqui é diferente disso aqui. Muita gente fala, o crescimento vegetativo é o crescimento populacional. Não, porque o crescimento vegetativo eu vou usar apenas a natalidade e a mortalidade. O crescimento populacional, eu vou usar ainda a taxa da migração. Então, eu pegar o CV, que é o crescimento vegetativo, mais a taxa, né, da migração, aqui, se chegar mais gente que sair nesse país, né, mesmo tendo um CV negativo, pode haver um crescimento populacional. Se esse país receber muitos imigrantes. Estão entendendo? Então, crescimento vegetativo, diferença da natalidade para a mortalidade. Crescimento populacional é o saldo do crescimento vegetativo mais o saldo da migração. Isso vai fazer a população de um local aumentar. E agora a gente vai chegar nas teorias do crescimento populacional. Então tem, claro, demógrafos que criaram teorias para explicar aí, né, esse crescimento da população. O mais famoso, Thomas Malthus. Então, Thomas Malthus, nós temos uma aula aí específica, vou deixar aqui abaixo no link aí, falando das teorias mais específicas. Vamos dar aqui uma pincelada para você. Então, Malthus, ele alertava, né, que deveria haver um controle da natalidade. Porque para Malthus, a população crescia mais rápido do que a capacidade de produzir alimentos. Então, amarelo a população, em branco aqui no nosso gráfico, os alimentos. Então, a diferença desses dois aqui era a principal causa da fome. E assim Malthus divulgou a sua teoria e ficou famoso. Ele usou cálculos matemáticos. Ele falou, a população cresce em PG, progressão geométrica, e o alimento, a capacidade em PA, progressão aritmética. Então, assim, não tem como ter alimento para todo mundo. Então, temos que ter o controle da natalidade. Mas Malthus é religioso, né? Um cara lá de Deus, amém? Então, ele não aprovava e nem defendia métodos anticonceptivos.
Isso as provas tentam te enganar. Malthus falava assim, por exemplo, você tem que casar mais tarde. Segundo, você se casar não tem que fazer sexo. Sexo apenas para ter o filho. E aí era o método que ele utilizava. Então lá na sua provinha pode querer induzir que Malthus defendia a utilização de métodos anticonceptivos. Jamais. E aí vem a teoria neomalthusiana. Só para finalizar aqui, essa teoria ela está ultrapassada, né? Porque não é a produção de alimento, e sim a distribuição de alimento. Essa teoria já não é mais válida. Essa teoria aqui ainda é aceita. Ela foi criada quando, Marcelo? Lá após a Segunda Guerra Mundial, aonde os países ricos defendiam o controle de natalidade. Então eles falavam que deveria ter o controle de natalidade para as gerações futuras terem acesso aos recursos naturais e também para acabar aí com a miséria e a fome, né? Ele falava que quanto mais filhos uma família tiver, obviamente ela terá mais dificuldade de desenvolver. Ou então ela falava dos países. Os países com alto índice de natalidade terão mais dificuldade de se desenvolver. Algumas pessoas usam para explicar a China, a segunda economia, e ainda não é um país considerado, né, desenvolvido, com altos indicadores aí, por exemplo, de IDH, ela tem um médio IDH. Porque tu imagina arrumar hospital, escola, né, saneamento, emprego, então, claro que é mais difícil. Porém, paralela a essa teoria, né, que fala que o número de pessoas vai influenciar no desenvolvimento, e é por isso que eles vão, né, fazer aqui, ó, isso é um preservativo. Eles vão incentivar o uso de métodos anticonceptivos, né, e também de cirurgias como a laqueadura, a vasectomia, sim, vão bombar após essa teoria. Aí um outro lado, de um grupo de países, cria a teoria reformista chamada de marxista. Você lembra? Karl Marx. Eles falavam o seguinte, que não era o número de filhos que vai influenciar na pobreza. Eles falam que a pobreza está relacionada à exploração das nações desenvolvidas, que o controle deve ser espontâneo, que essas nações que são ricas hoje, elas também tiveram, né, um momento com alta natalidade, alta mortalidade, e com o tempo elas foram controlando. O controle deve ser espontâneo. Uma família, por exemplo, rural, ela pode ter mais filhos para ajudar nas suas atividades. Uma família urbana já vai ter menos filhos pelo custo de vida. Então, basicamente, ele defende o controle espontâneo. E tem que saber que essa teoria é contrária a essa. E aí, nós chegamos na ecomalthusiana, pouco difundida, em muitos livros nem traz essa teoria, mas você viu que eco envolve a natureza. Então eles falam, né, malthusiana seguindo essa lógica, malthusiana do controle de natalidade. Então a teoria ecomalthusiana defende sim que devemos ter um controle de natalidade para preservar aí os recursos naturais. Então, envolvendo a natureza. Tranquilo? E aí, nossa última parte aqui da nossa aula de hoje, que são gráficos. E gráficos aparecem nas provas. E você tem que estar atento. E o primeiro gráfico, que envolve a demografia, que você tem que estar atento, é a pirâmide etária. E a pirâmide etária, ela é um gráfico que vai representar a população de um determinado local. E quando você olha a pirâmide, a resposta está ali. Você tem que ter calma para interpretar. Então, aqui, por exemplo, é a faixa etária, ó. Então, de 0 a 5, vamos supor, de 6 a 10 e vai indo. Então, a base da pirâmide é a população, digamos, de jovens. O meio da pirâmide, dos adultos. E o ápice da pirâmide, os idosos. Então, se eu percebo que tem bastante gente lá idosa, eu tenho alta expectativa. Se eu percebo que eu tenho menor, aqui, né, a base dela é pouca, então eu tenho baixa natalidade, e você consegue perceber então nesse gráfico que eu tenho uma alta natalidade e uma baixa expectativa de vida, e assim você consegue ter o lado. De um lado as mulheres, do outro lado os homens. Tem mais homens, tem mais mulheres, você consegue também perceber ali. Tá? Essa pirâmide com uma base larga, você tem que saber que ela é característica de um país pobre. Um país pobre tem essa característica. Um país rico, ele tem baixa natalidade e alta expectativa. Um país pobre é o contrário. Então a pirâmide ela vai invertendo. Então você consegue perceber na pirâmide brasileira. Então nós temos aqui, por exemplo, em 40 o Brasil tinha essa característica, base larga e o ápice fino. Começou a melhorar a qualidade, então começou a reduzir a natalidade no Brasil e a aumentar a expectativa. E como nós estamos hoje numa pirâmide em
transição, era assim, está assim. E aí pode chegar um dia a ficar assim. Eu vou ter uma previsão de aumentar a expectativa e diminuir mais a natalidade. Então nós teremos muitos idosos, né, e poucos jovens no país. Essa é a previsão do que pode acontecer com o nosso país. Para entender, você consegue que houve uma transição. Isso pode aparecer em outro gráfico, que é o gráfico da transição demográfica, que vai dividir em fases. O gráfico antigo dividia isso em apenas 3 fases. Tá? Aí o gráfico atual divide em 5 fases. Eu vou primeiro explicar o atual e depois eu vou só falar do antigo, que eles podem referenciar numa prova, mas é bem tranquilo. Vamos lá entender comigo. A primeira fase, para quem não está entendendo, o amarelo é a natalidade e o vermelhinho, rosinha aqui, a mortalidade. Então, na primeira fase, o país tem alta natalidade e alta taxa de mortalidade. Aqui você percebe que não tem um grande crescimento populacional, porque nasce e morre muita gente. Depois o país vai evoluir, ele passa para a segunda fase. Ele começa a melhorar as condições básicas, saneamento básico, a saúde. Então começa a diminuir a mortalidade. Mas a natalidade ela é alta. Então é nessa fase aqui que nós temos, se fazer um gráfico do crescimento, ó, aqui, chega aqui, ele vai crescer bastante. Porque continua nascendo muito, mas vai diminuindo a mortalidade. Então, ó, nessa fase entre a segunda e a terceira aqui, ó, é a fase onde nós temos um grande crescimento populacional. Depois, obviamente, o país já estabilizou a mortalidade, ele vai fazendo campanhas para controlar a natalidade e vai diminuindo a natalidade. A terceira fase é a fase que o nosso Brasil está. E aí chegamos quando o país tiver o controle da natalidade e da mortalidade, né? Ó, aqui vai mais ou menos fazer assim, crescimento populacional, correto? E depois vai começar a decair. Então a quarta fase, baixa natalidade e baixa mortalidade. Tá, Marcelo, e a quinta fase? A quinta fase você percebe que morre mais do que nasce. É a fase que nós temos um crescimento vegetativo negativo, aonde, né, é muito ruim para o país. Por exemplo, acontece com a Alemanha. E ele começa a fazer campanhas para as pessoas terem mais filhos. Lá as mulheres ficam mais tempo, pagam menos impostos quando você tem mais filhos. Então, isso aí, né, o país ele vai evoluindo com o tempo, por exemplo, defendendo a teoria reformista. A evolução vai ser gradativa. Tá, Marcelo, esse gráfico outro que é de 3 fases. Então, divide em 1, 2, 3 fases, tá? Então, basicamente é isso aqui, ó. Ele divide a segunda fase em 2 momentos, momento A e momento B. É igual, só que ele divide em 3 fases. E nessa aqui, ele não considera a quinta fase. Então, aqui alta natalidade, né? A natalidade continua, digamos, alta. Na fase 2 diminui, né? E aqui, então, a natalidade vai ser assim. Vou fazer em branco a mortalidade. Mortalidade alta, diminui a mortalidade e mantém a mortalidade. Então esse aqui, ó, é o gráfico quando aparece 3 fases. 1, 2, 3 e a fase 2 em 2 momentos. Beleza? Bom, eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado. Compartilhe aí com seus amigos, se inscreva em nosso canal, a gente pede que você se inscreva e, claro, venha ser um aluno irado. Convido a você a conhecer a plataforma Geografia Irada e lá ninguém paga para estudar. Lá você vai estudar de graça, pode fazer parte do grupo do WhatsApp, você vai ter paródia, vai ter muita coisa para você estudar e assim conquistar o seu sonho. Beijo no seu coração e até a próxima.